E o Guarim, hein? Demorou para renovar, aí veio, demorou para estrear, aí quando estreou, paralisou o campeonato, ele voltou para a Colômbia, demorou para voltar de novo e agora já vai mais uma vez. O que o Vasco pode fazer diante disso? Esperar? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje para falar de Fred Guarim, a nossa grande estrela, né? O líder da companhia aí, que aparentemente está indo embora. O Fred Guarim, que já teve dificuldades para renovar no começo do ano, né? Em função aí dos atrasos salariais, queria que pagassem tudo para ele para renovar, nada mais justo. Acabou voltando sem receber o que merecia, se juntou mais tarde ao resto do grupo, acabou fazendo só 3 jogos, né? Entrando em 3 jogos antes da paralisação do campeonato, muito fora de forma ainda. Aí, com a paralisação do campeonato, ele foi lá para a Colômbia, demorou para voltar de novo, os treinos já tinham começado, ele não tinha voltado ainda, quando voltou teve que ficar de quarentena, então nem tinha sido reintegrado ao grupo ainda. E agora, quando a gente vai ter aí mais uma pausa de um pouco mais de um mês para preparar o time, para fazer mais uma pré-temporada, mais uma vez ele vai desfalcar o time aí, porque está com problemas particulares, está se separando da mulher, tem guarda dos filhos envolvida, uma grande confusão. Então, por conta disso, ele quer voltar para a Colômbia, prometeu voltar. Falou que vai, mas volta, né? Não sabe quando volta, mas um dia ele volta para o Vasco ter paciência e esperar. Bom, qual é o meu posicionamento diante disso então, né? O que eu acho? Eu acho que a resposta do Vasco deveria ser, cara, vai lá, mas até segunda ordem tá tudo acabado entre a gente. A gente rescinde o contrato aqui, você vai lá, resolve seus problemas, sem ressentimentos, entendeu? A gente entende o seu lado, entende a sua posição. Agora, o Vasco não pode também ficar refém de você. A gente não pode ficar aqui esperando não sei quanto tempo para você voltar, se você voltar, e aí você ainda se readequar fisicamente e entrar no esquema, e aí a gente também não contrata mais ninguém para o seu lugar, porque tá com esse compromisso de que você volta um dia, desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Então você vai lá, e depois, se um dia você quiser voltar, a gente discute novamente, a gente vê. Se não tiver encontrado ninguém para sua posição, se a gente ainda estiver sentindo a sua falta, se sentir que ainda faz sentido, a gente renegocia o novo contrato e traz você de volta. Faz muito mais sentido do que já ficar com esse compromisso aqui já pré-estabelecido. Pode fazer uma situação parecida, por exemplo, com a do Juninho. Em 2012 ele saiu para jogar lá nos Estados Unidos, né? Não se adaptou lá, quis voltar, falou com o Vasco aceitou de volta. Mas quando ele saiu, não saiu com essa promessa de que voltava dali a pouco, entendeu? Então eu acho que a postura do Vasco agora devia ser essa. Vai lá, boa sorte, e se um dia você quiser voltar, as portas estão abertas aí, dá uma ligada, a gente discute como é que a gente pode fazer. Infelizmente, acho que o Vasco vai ter uma postura um pouco mais condescendente, do tipo, não, pode ir, a gente está te esperando, você vai voltar, quando você voltar é só falar, a gente reativa o contrato, algo do tipo. O que eu acho ruim, por quê? Vai ficar criando essa expectativa na torcida e na própria diretoria de que o cara vai voltar um dia. Então, por um lado, isso vai impedir de contratar alguém, né? Porque se você tiver que contratar alguém, não vou contratar pro meio. Pro meio tem um Guarim que vai voltar aí quando resolver os problemas dele. E vai gerar na própria torcida esse sentimento, né? Essa expectativa de que, não, mas o Guarim vai voltar e vai resolver isso aqui. Não, quando o Guarim estrear, fica aí uma prisão de expectativa, meio como a gente tem em relação ao Ramon e o Breno aí. Que, pô, há 1 ano, há 2 anos aí, quase já, tem essa coisa. Não, quando o Ramon voltar, resolve a lateral esquerda. Não, quando o Breno voltar, a gente vai ter aí a melhor zaga do Brasil. E os caras nunca voltam, a gente não sabe se vai voltar. E eu acho assim, ficar preso a essa expectativa é muito ruim. É muito ruim. Por mais que a gente reconheça que o Guarim tem um talento que vai ser difícil do Vasco repor. Mas é um talento também que trouxe muito pouco para o Vasco até agora. Eu acho que se a gente pudesse resumir a passagem do Guarim pelo Vasco até aqui, é expectativa. Expectativa é que resume. É muito mais assim o potencial que ele poderia trazer para a equipe do que algo de concreto que ele trouxe para o time mesmo. Porque, pô, vamos fazer aqui o histórico do Guarim. O cara tá aí desde o finalzinho do ano passado no Vasco, né? Jogou
15 jogos, parece, mas na maioria deles entrando no decorrer da partida, ou então se começando como titular, saindo no intervalo, porque nunca conseguiu reunir ali as condições físicas necessárias para jogar em alto nível durante os 90 minutos. Quando ele chegou no ano passado, ele demorou para entrar em forma e lá para o finalzinho do campeonato, lá nas últimas rodadas, foi quando ele começou a mostrar um pouco mais ali de ritmo de jogo e começou a ser um pouco mais influente no resultado dos jogos. Aí criou-se aquela expectativa, né? Pô, então no ano que vem, se a gente conseguir renovar com o cara vai deslanchar no Vasco. Mas aí aconteceu tudo isso aí que a gente já comentou, né? O cara demorou para renovar, chegou depois, aí teve a epidemia, parou tudo de novo. E agora que a gente poderia finalmente ter um tempo para trabalhar novamente ali a parte física do atleta de novo, acontece isso. E aí vai criar mais uma vez essa expectativa de ficar esperando para ver se ele volta, se ele recupera uma forma que a gente já não sabe se ele pode recuperar. E aí o cara tá com 34 anos para 35, sabe? Cada vez vai ser mais difícil dele recuperar essa forma. E a gente vai ficar esperando? Eu acho complicado. Agora, o Vasco fica refém dessa situação, por quê? Porque não consegue atrair jogadores da qualidade do Guarim, né? Com o nome que o Guarim tem, e quer isso, sente que precisa dar essa resposta para a torcida. Então vai ficar esperando o cara. E eu acho que a gente vai ficar preso aí a mais um rolo desses. Porque, vamos lá, vamos supor que a história do Guarim com o Vasco termine aqui. Ele vá para a Colômbia e não volte mais para o Vasco. Se isso acontecer, vocês classificariam que a contratação do Guarim foi boa ou foi ruim? Para mim, foi ruim, né? Foi mais uma contratação decepcionante. Porque quando ele chegou no final do ano passado, o que eu falei? Eu falei assim, eu considero que a contratação do Guarim vai ser uma boa jogada se o Guarim ficar para o ano que vem. A gente está dando um ataque de oportunidade aqui agora, pegando o Guarim para o nosso time, aproveitando aí que ele não conseguiu se acertar com o Flamengo, as janelas do futebol ao redor do mundo já tinham se fechado, a do Brasil era a última que estava fechando, era fechar com o Vasco ou ficar sem jogar por mais 3 meses, o Vasco aproveitou essa oportunidade e pum, contratou o Guarim. Beleza, mas contratou o Guarim no momento em que ele já tinha pouco a contribuir para o Vasco naquela temporada, porque o Vasco já tinha meio que encaminhado ali a sua permanência na Série A e já estava muito distante de conseguir uma vaga na Libertadores. Não precisava ter se comprometido em pagar mais 3 meses do salário do Guarim, que mal ou bem, eu não sei exatamente quanto é que é, mas é uma graninha boa, né? Tá aí entre 300 e 400 mil reais por mês. É tanto uma grana que compromete o orçamento do Vasco que o Vasco não pagou esses salários para ele. Então, assim, você está trazendo um cara que vai pesar ainda mais uma folha salarial que você já não está conseguindo pagar, você esperaria um resultado bem concreto em campo, né? Essa que é a ideia. E isso a gente já sabia que não ia vir na temporada passada. Porque, repito, se você estivesse falando assim, não, tô trazendo o Guarim para salvar o Vasco do rebaixamento. Beleza, seria um resultado concreto que ele ia trazer em campo ali. Ou então, não, vou trazer o Guarim aqui para nessa reta final ele ajudar a gente a ir para a Libertadores? Também podia ser, mas assim, almejar uma vaga na Libertadores na temporada passada sempre foi ali um sonho de uma noite de verão. Todo mundo sabia que era muito difícil, né? Era complicado você fazer um investimento contando com isso, como acabou acontecendo. O Guarim, acho que ele até mais atrapalhou do que ajudou nesse sonho, porque quando ele entrou no time como titular, ele acabou dando uma quebrada no ritmo. O Vasco vinha ali de umas 3 vitórias seguidas, resolveu botar o Guarim como titular e ele acabou dando uma quebrada, porque o Luxemburgo teve que mudar um pouco o estilo do jogo do Vasco para poder encaixar o Guarim, né? E até ele achar ali uma posição na equipe e ficar um pouco melhor fisicamente, o Vasco ali penou durante uns 4 jogos sem vencer e acabou enterrando de vez os seus sonhos já assim delirantes de conseguir uma vaga na Libertadores. Então, assim, a atuação do Guarim no ano passado no Vasco não ajudou em nada o Vasco, essa que é a verdade. Agora, repito, se você pensar um pouco mais a médio prazo, e se você considerar que aqueles 3 meses eles serviriam para conseguir fazer o Guarim se encantar pelo Vasco da Gama e querer renovar com o Vasco da Gama, para nessa temporada, aí sim, ele se preparando mais fisicamente e se adequando mais aqui ao futebol brasileiro, aí sim ele se tornar um dos pilares da equipe e um dos craques do time, aí seria um bom investimento, né? Você conseguiu, naqueles 3 meses,
convencer um jogador que, de outras maneiras, não quereria fechar com o Vasco. Se tivesse uma situação normal, com várias propostas e tempo para escolher, talvez não fosse escolher o Vasco. Naqueles 3 meses, você faria ele se encantar com o clube e ficar para a temporada seguinte. E nesse sentido, a torcida, mais uma vez, fez a sua parte, né? Adotou o Guarín, começou a tratar ele como um ídolo, assim, de graça, essa que é a verdade. E eu acho que foi isso que encantou muito o colombiano, porque ele sempre foi um craque, sempre foi um jogadoraço, mas sempre foi coadjuvante nas suas equipes, né? Até pela posição que ele joga ali, a cabeça de área. Ele não era o grande craque da Inter de Milão, ele não era o grande craque da seleção colombiana, por mais que fosse, repito, um jogador importante ali e valorizado pela torcida. Eu poderia fazer o paralelo, como você, por exemplo, falar do Amaral naquele time de 2000, o Luizinho naquele time de 97, o, sei lá, Rafael Carioca naquele time de 2011. Todos jogadores que foram importantes naquelas campanhas, todos esses jogadores que tinham o carinho da torcida, mas que não eram os grandes ídolos daqueles times, né? Você tinha ali o Edmundo, o Romário, o Diego Souza, como os caras que realmente ali atraíam atenção. Eu acho que a relação do Guarín com as torcidas dos clubes e da seleção que ele defendeu era mais ou menos nessa proporção. E aí, de repente, ele chega no Vasco e, sem fazer nada, ele já vira o principal ídolo da torcida. A torcida já começa a venerar o cara, isso, repito, sem ele nem entregar nada em campo. Ele chegando fora de forma, entrando no finalzinho das partidas, nem sendo tão decisivo que nem você espera de um ídolo e de um craque da equipe, mas mesmo assim a torcida abraçou ele e começou a venerar ele, e eu acho que foi isso que fez ele muito se encantar pelo Vasco, né? Ele olhar pra torcida e falar, pô, esses caras me amam, maluco, eu, pô, me encontrei, né? Acho que foi até um pouco o que aconteceu com o Maxi Lopes também, há um pouco tempo atrás, mas enfim. Então acho que, assim, mais uma vez, quem pisou na bola foi a diretoria, que acabou não pagando o salário do cara e emperrou ali a renovação do contrato. Ele bateu o pé firme no primeiro momento de que, cara, só renovaria com o Vasco se o Vasco acertasse tudo com ele. Mas aí acabou que, não sei, senti saudade do Vasco, não recebeu outras propostas da maneira que ele esperava que fosse receber, e acabou ali depois de um tempo renovando com o Vasco, e aí já foi toda essa enrolação que a gente comentou aqui esse ano. E aí, se for seguir por esse rumo aí, cara, não vai ter valido a pena. Não vai ter valido a pena, porque esse ano ele mal entrou em campo, e ao que tudo indica, vai continuar sem entrar. E se chegar no final do ano, vier a voltar para de novo, né? Chegar lá com o campeonato já rolando. E aí ter que pegar mais um mês para se preparar, para ficar entrando no finalzinho, para lá, do meio para o final do campeonato, você ter que mudar todo o seu esquema de jogo para tentar encaixar o Guarín, vai continuar sem valer a pena. Vai ser um cara que dentro de campo vai ter trazido muito pouco retorno para o Vasco, e que fora de campo a gente sabe, né? Mais cedo ou mais tarde vai estourar mais uma dívida, mais uma penhora no colo do Vascão. Quem duvida que daqui a 4, 5 anos a gente vai descobrir aí, através de uma decisão judicial, que o Vasco deve, sei lá, 5, 6 milhões de reais pro Guarín. Vai estar ali comprometendo 1, 2 folhas salariais com uma dívida que contraiu, então, há 4, 5 anos atrás. Complicado, né? Complicado. Por isso que eu acho que o Vasco, e eu insisto aqui, sempre que eu posso eu falo, tem que mudar a filosofia na hora de contratar jogadores, sabe? Tem que desistir de tentar contratar esses figurões, o cara que vem para ser o ídolo, o cara que vem para ser ali o craque do time. Se o Vasco não tem condições de trazer esse tipo de jogador, tem que parar de tentar. A gente tem que parar, a gente tem que reestruturar o clube administrativamente, financeiramente, ter condições realmente de trazer um cara desses para aí voltar a pensar nisso. Senão a gente fica dando tiro na água que nem tá dando agora, entendeu? O Guarín vai ser mais um tiro na água, que nem foi o Bruno César, que nem antes do Bruno César foi, sei lá, o Luiz Fabiano, antes do Luiz Fabiano o Dagoberto, e por aí vai. Porque você traz um cara desse aí, conceituado no mundo do futebol, que nem foi o Guarín. Mas aí você não dá estrutura para esse cara. Você não dá um time competitivo para esse cara. Ele aceita reduzir lá o salário dele e você nem assim consegue pagar o salário dele em dia. Que postura, que moral você tem para cobrar um cara desse? Zero, né? E aí ele se sente muito à vontade para fazer o que ele está fazendo. Então vou demorar para renovar,
quando chegar a pré-temporada eu não vou apresentar, vou me apresentar só depois. Aí agora eu tô me separando, eu vou falar que eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Fica uma relação muito na base da informalidade, na base do quebra pra mim aqui que eu quebro pra você lá. E isso não é profissional, né? Isso não é profissional e isso acaba se refletindo dentro de campo. É um cara que não tá dando pro Vasco, nem metade do que ele poderia dar em outras condições. E que, repito, ao invés de melhorar a situação financeira do Vasco, não, porque quando traz um cara desses, esse cara ele vai fazer a gente ganhar mais, então vamos ter mais premiações, ele vai atrair mais sócio-torcedor, ele vai fazer a roda girar e a gente naturalmente vai conseguir pagar o salário dele. Não está acontecendo isso e muito pelo contrário, né? O que está acontecendo é que a dívida do Vasco só tende a aumentar um pouquinho mais com o que ele está devendo agora para o Guarim. Então eu acho que a postura do Vasco deveria ser completamente outra. Tem que apostar em molecada da base, tem que apostar em jogadores desconhecidos, porque por um lado são jogadores que vão custar muito menos para o Vasco agora, porque vão ter um salário bem menor do que essas estrelas consagradas aí, e que por outro lado podem render um cascalho mais na frente, porque se eles vierem a se destacar e se firmar no time, podem atrair aí interesses de outros clubes. O Vasco consegue vender esses jogadores ganhando um trocadinho ainda, coisa que não vai acontecer com esses veteranos. E aí, fazendo isso, e claro, agindo em outras frentes também, para tentar reequilibrar o clube financeiramente, apostando em novas frentes, patrocínios, formas de captar dinheiro, fazendo tudo isso para conseguir reestruturar o time financeiramente, aí sim você volta a investir em jogadores mais consagrados, né? E espera-se, então, com um orçamento mais capaz de absorver esses caras. Porque senão, acontece o que está acontecendo agora. A gente está perdendo o Guarim com um salário alto, que ajuda a atrasar o salário de todo mundo, e nessa está correndo o risco de perder, por exemplo, o Raul, que é um jogador que se encaixa mais no padrão que eu estou falando, né? Um cara que veio, contribuiu com a equipe mal ou bem, você pode não gostar do futebol do Raul, mas ele foi importante, ele ajudou a manter a competitividade do Vasco aí, do time do Vasco, nas últimas temporadas, quando ele participou do time, e que agora poderia estar saindo por um valor que ajudaria o Vasco ali, ajudaria no mínimo a diminuir ainda mais o custo dele. Ele já é um cara que ganha menos do que esses figurões e que ainda agora poderia estar arrecadando uma grana que ajudaria o Vasco. Porque eu tô falando poderia. Como poderia? O Sporting tá oferecendo 2 milhões de euros por ele aí? Pode ainda, né? Pode. E eu vou falar, tomara que possa, tomara que isso realmente se confirme. Agora, diante da situação, é meio complicado de acreditar, né? Porque o contrato dele vai acabar no final do ano. O Vasco tá tendo dificuldade para renovar o contrato dele, porque ele quer receber o que o Vasco deve, né? Não vou renovar aqui, mais ou menos, a mesma postura do Guarim. Não vou renovar com você sem você acertar o que me deve. E aí, diante dessa circunstância, é muito mais fácil para o Sporting, ou então para o Red Bull Bragantino, que parece estar com interesse também, é muito mais fácil para eles esperar, falar, não, beleza, cara, você no final do ano você está livre, no final do ano eu vou contratar você e economizo esses 2 milhões aí, pô. Não faz muito mais sentido. A única chance de um Sporting da vida se ver forçado a pagar 2 milhões pelo Raul é se o Vasco renova com o jogador e aí ele percebe, não, beleza, então realmente se renovou com o cara por mais não sei quantos anos, a única maneira de conseguir com ele meu plantel é realmente pagando uma grana pro Vasco. Agora, isso vai acontecer? Não dá pra saber. Dá pra saber. Agora, tem outra teoria também, né? Tem outra teoria também que é a de que esses papos sempre rolam no final dos contratos, parece assim meio que para ajudar na renovação, né? Pô, o Sporting tá querendo contratar o Raul, vamos renovar aqui para poder pegar o dinheiro do Sporting, né? Muita gente apontou, e é verdade, o William Maranhão, que a gente vai falar dele aqui ainda, teve seu contrato renovado nesse esquema, né? Lembra que estava acabando o contrato dele? E aí parece que o Benfica estava interessado no jogador, todo mundo ficou assim, porra, Benfica interessado no William Maranhão? É sério isso? Parece que o Benfica está interessado. Então renova. Renovou por 4 anos com o William Maranhão e não veio proposta nenhuma do Benfica. Então pode ser isso também. Acho até mais provável isso do que realmente o interesse real. Uma vez que eu repito, né? Se o contrato do cara está acabando daqui a 6 meses, não faz sentido você pagar para liberar esse jogador, faz muito mais sentido você esperar 6 meses, até porque essa epidemia atrasou tudo nos campeonatos. Os campeonatos europeus vão ser retomados lá em outubro, sei lá quando. Então, assim, são 2, 3 mesezinhos que a gente está falando para esperar.
Vale, né? Esperar 3 mesezinhos para economizar 2 milhões de euros? Acho que vale. O que não muda o fato para mim de que o Vasco deveria tentar uma renovação com o Raul, sim. Não a todo custo, mas eu acho que o ideal seria tentar renovar com o Raul e não perder ele de graça no final da temporada. Porque, repito, é um jogador que, mal ou bem, ele foi útil para o Vasco até aqui. Dependendo do esquema tático que o Vasco adotar, ele pode ser mais útil ainda. E quando a gente resolve abrir mão de um jogador de graça, a gente tem que se perguntar o que a gente vai pôr no lugar, né? Porque eu vejo muitas vezes a postura na torcida, né? Ah, não, pode dispensar Raul, não serve, é muito ruim, não joga nada, manda o cara embora. Mas vem quem pro lugar? Sabe, eu gosto de usar muito o exemplo do Henrique, por exemplo. Ninguém gosta do Henrique, todo mundo quer ver o Henrique pelas costas, manda o Henrique embora. Só que todo ano o Vasco contrata um lateral esquerdo para substituir o Henrique e no final da temporada tá lá o Henrique titular de novo. Porque o cara que eles trouxeram não serviu. Então, eu quero ver o Raul fora do Vasco, eu quero ver o Henrique fora do Vasco, eu quero ver, sei lá, o Wesley fora do Vasco. Quero. Se os caras saírem, não vou sentir falta deles. Não dá pra dizer que é um futebol que vai deixar saudade. Agora, eu quero que eles saiam quando a gente já tiver a solução dentro do time. Entendeu? Eu quero que o Vasco contrate um lateral esquerdo, o cara tome conta da posição, jogue ali, sei lá, uma temporada inteira e mostre que realmente ele é melhor do que Henrique, o cara realmente se firmou, mostrou uma consistência, é o novo titular absoluto da posição, aí tudo bem. Aí você dispensa os que estão lá. Antes disso, você abrir mão de um sem saber quem vai trazer pro lugar, aí o histórico do Vasco mostra que muitas vezes ou você troca 6 por meia dúzia, quando você não troca 6 por um ainda pior, né? E esse, inclusive, é o meu temor agora para esse setor aí do Vasco, que é a cabeça de área, que a gente tinha um monte de jogador, e agora está correndo o risco de perder todas as opções. Porque o Guarim está indo embora para a Colômbia. O William Maranhão, que nem eu falei que ia comentar aqui, ele foi vendido para o Atlético Goianiense, com o Vasco tendo ainda 50% do seu passe. Eu nem sei quais são os valores, mas eu já digo aqui para vocês que eu aprovo até essa negociação, porque a gente está, mal ou bem, conseguindo faturar um dinheiro com o jogador. Que é a coisa que a diretoria do Vasco vive defendendo que tem que fazer, mas que não parece trabalhar muito nesse sentido. Então, o William Maranhão, ele foi contratado barato, porque ele veio do Boa Vista, o Vasco não deve ter pago grandes fortunas nesse jogador. Naquela temporada em que ele estava aqui no elenco, ele foi útil, ele ajudou a compor o elenco, entrou em algumas partidas ali, ele ajudou, por exemplo, a segurar as pontas ali naquele jogo final lá contra o Ceará, aquele jogo tenso que segurou a gente na primeira divisão. Em 2019, ele foi emprestado para o América Mineiro, então não gerou custos para o Vasco, se valorizou por lá, porque parece que fez uma boa Série B. E agora está sendo de novo vendido aí para o Atlético Goianiense, com o Vasco tendo ainda 50% do seu passe. Então vamos supor que ele faça mais uma boa campanha no Atlético Goianiense, atrai o interesse de algum outro clube, o Vasco venda, consegue ganhar mais um cascalhinho ali. Nunca vai ser muita coisa, porque a gente sabe, né, o William Maranhão não tende a ser nenhum craque super valorizado, mas pelo menos, espero, né, é um jogador que não vai gerar custos para o Vasco. Espero que o William Maranhão não seja um jogador que daqui a 4, 5 anos esteja processando o Vasco na justiça também. Por mais que, pelo histórico que a gente está vendo aí, né, qualquer um que jogou no Vasco vai processar o Vasco no futuro. Mas enfim, a gente perdeu então o Guarim, perdeu o William Maranhão, que acho difícil que ele fosse ser aproveitado. Está correndo o risco de perder o Raul também, porque como está com o salário atrasado, como está com esse problema judicial, eu não acredito que vai aparecer Sporting pagando 2 milhões pelo Raul. Mas eu acredito que a diretoria possa entrar num acordo com o atleta e tá, beleza, dispenso você aqui antes do prazo, de graça, vai lá, mas a gente abate aqui esse valor, alguma coisa desse tipo, né? E aí, se isso acontecer, a gente vai estar com esse setor aí da volância muito debilitado, porque a gente tem o Andrei, que é um dos craques da equipe, mas que até por isso não dá para garantir que vai ficar até o final do ano. O Carlos Leão estava falando esses dias que o Vasco tem sim que vender mais alguns dos seus ativos, mas não precisa ser necessariamente o Thales Magno. Vai ser quem então, cara? Vai ser quem? O Ricardo Graça tá tendo que renovar ainda. A situação dele é meio parecida com a do Raul, né? A gente tem que contar com a boa vontade do jogador agora de querer renovar, porque se ele quiser sentar em cima do contrato e não renovar, porque já sabe que vai ser negociado para outro clube, ele pode. Então, não sei como é que vai ser o Ricardo Graça.
Os outros jogadores da base aí, que são quem podem ser vendidos por um valor mais alto, também estão começando a aparecer agora, né? Caso do Vinícius aí, não sei. Difícil de acreditar que vai aparecer uma proposta para ele tão rapidamente. Então, se não for vender o Tales, é o Andrei, né? É o Andrei. E pelo futebol que ele vem jogando aí nessa temporada, não duvido que chegue uma proposta para ele mais cedo ou mais tarde. Não dá para contar com ele até o final. O outro cara que é o titular do time agora, Felipe Bastos, nem vou me alongar muito nesse cara aqui. E, tirando esses dois, em se confirmando aí a saída do Raul, só sobrou molecada da base, né? Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho, todos jogadores muito talentosos, com muito potencial, mas extremamente inexperientes. Bruno Gomes já tem um pouquinho mais de experiência aí jogando no profissional, o Caio Lopes e o Juninho completamente verdes. Complicado, né? Ter esses jogadores como reservas imediatos, ainda mais numa realidade onde um dos titulares é o Felipe Bastos, que, entre outros problemas, dificilmente consegue jogar aí os 90 minutos, e com a possibilidade de um Andrei da vida sair. Aí o Felipe Bastos machuca, e aí de repente você não tem outra opção, a não ser escalar como titulares dois moleques da base. Não dá, né? Não dá. Eu sou completamente a favor de você investir na base, mas esse investimento ele tem que ser feito com cuidado, com estudo, com parcimônia. Não é sair tacando todo mundo de qualquer jeito no time profissional. Não é pegar dois garotos sem experiências e falar, vocês agora são os titulares do time, vocês agora são a única opção do time nesse setor. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, se realmente isso se confirmar, o Guarim não voltar mais, o Raul realmente foi negociado, o Vasco vai ter que ir no mercado para se reforçar com o volante. E aí, o meu medo é quem vem no lugar. Porque, que nem eu já comentei aqui antes, o Vasco, quando precisa repor essas perdas, costuma normalmente ser infeliz. É difícil de você ver o Vasco vendendo um jogador, ou abrindo mão de jogador, e na hora de repor essa saída, trazer um cara melhor. Normalmente é um cara pior, né? Ainda mais no desespero, tendo que fazer rápido, sem dinheiro. O pessoal vai ficar sonhando aí com, sei lá, um Souza, um outro jogador renomado aí para volância, e vai acabar acordando com um jogador do Madureira, sendo contratado para a posição. Que é uma aposta que o Vasco tem que fazer também. A gente vai comentar aí sobre esses reforços que estão vindo do Madureira em outro vídeo, mas que, repito, é que nem a base, não pode vir para ser a solução. Tem que ser uma alternativa ali para ser testada e ver se vai funcionar. Então eu fico preocupado. Eu sei que a diretoria fez mais uma movimentação aí para pôr os salários em dia e que bom que fez isso, mas a gente sabe, né, pelo fluxo de grana que está vindo, que a tendência é que o salário volte a atrasar, essa dívida continue crescendo com os jogadores. Isso complica muito na hora de você trazer um reforço. Então eu vejo essas saídas do time com preocupação, porque eu em nenhum momento sonhei com grandes reforços para esse segundo semestre aqui. Mas fiquei na torcida de que, pelo menos, o elenco que a gente tinha ali, a gente conseguiria manter e fazer aí um campeonato digno, capaz de fazer a gente permanecer na primeira divisão. Mas, de repente, a gente vê a história de que está todo mundo saindo, aquela debandada que a gente temeu que pudesse acontecer, até em virtude do atraso de salários, continua ameaçando aí e diria que vem até se solidificando um pouco mais, porque a gente tem essa história de que o Raul pode sair. O Guarim já foi. Agora o Benítez pode ser que saia também, porque estão falando que o Vélez está interessado neles. O Tales, o Andrei, os caras estão ali com ameaça permanente de serem negociados a qualquer momento. Então, assim, as perspectivas para o restante da temporada são muito mais de enfraquecer esse elenco já fragilizado do que de reforçar, né? E quando vier um reforço, que eu acho que a diretoria mais cedo ou mais tarde vai acabar investindo num reforço, fica o questionamento aí da qualidade desse reforço, tendo em vista o histórico dessa administração até aqui. Então é isso, galera. Fico preocupado com essas saídas. Para voltar no assunto inicial desse vídeo aí sobre o Guarim, eu acho que a gente tinha que desistir do Guarim, se tá tão complicado, se é tudo tão difícil. Entendo lá a posição do cara, tudo bem. Mas beleza, ele tá com a vida ganha e tá com outros problemas que impedem ele de se dedicar ao futebol. Cara, vai lá, boa sorte aí, tomara que dê tudo certo. Até porque um dos grandes atrativos dele vir pro Vasco, na minha concepção, já falei isso aqui em outros vídeos, né? Eu acho que o cara quis vir pro Vasco para ficar perto da família. Porque na realidade anterior à pandemia, a Colômbia tá aqui a, sei lá, umas 5 horas de voo, de distância.
Os caras têm dinheiro, é fácil de ficar pagando para vir, para voltar. Agora, com o novo normal, isso mudou, né? Os voos não estão saindo, tá mais complicado de você fazer esse translado, mandar um cara para vir, para voltar. Então, vamos dizer que a Colômbia se distanciou do Brasil com tudo isso que está acontecendo. Então, o que era atrativo para ele há um ano atrás, de repente agora não é mais. Tudo bem, essas coisas acontecem, então vai lá, boa sorte. E eu acho que o Vasco deveria abrir mão dele, não ficar mais esperando, né? Infelizmente, por conta de tudo isso que eu falei, a situação do Vasco de ter dificuldade de trazer outros caras, e é ano eleitoral, o Campelo deve querer se candidatar à reeleição, então não quer queimar muito o filme da torcida. Então acho que o Vasco vai ficar aí esperando a volta de um cara que a gente nem sabe se vai voltar, nem em que condições vai voltar, né? E vamos ver, vamos acompanhando aí. Vou terminar esse vídeo aqui sem nenhuma conclusão mais definitiva, mas eu acredito que quem chegou até aqui entendeu aí qual é a minha visão sobre essa questão. Beleza? Diga nos comentários a posição de vocês sobre isso, o que vocês acham, como é que vocês se sentem em relação à saída do Guarim aí, à saída do Raul, à saída do William Maranhão, quem vocês acham que o Vasco poderia contratar para a posição e se acham que vai, né, contratar um jogador primeiro, e se contratar um jogador vai ser um bom jogador ou vai ser aí um cara que ninguém nunca ouviu falar. Enfim, digam nos comentários, a conversa continua aqui de baixo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, que a gente se vê aí a qualquer momento. Beleza? A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.